Olá, queridos irmãos, uma boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, fazendo algumas reflexões em torno de temas atuais à luz da doutrina espírita. O tema de hoje, que nos foi sugerido para hoje, é um tema que todos nós, em maior ou menor grau, apresentamos: o preconceito. E o preconceito, conforme nos esclarecem os espíritos imortais, ele se constitui num dos sinais mais visíveis, mais palpáveis da nossa inferioridade moral. Porque o preconceito, o que significa? A partir daquilo que vamos elaborando como padrão e estabelecemos como modelo a ser vigorado, qualquer coisa que fuja a este padrão que estabelecemos, nós não veremos da mesma forma que os assuntos comuns. O preconceito nos leva muitas das vezes a questões da intolerância, da discriminação. E todas essas derivadas do preconceito, elas nascem, claro, não é de uma hora para outra, mas elas nascem do resultado cumulativo das nossas experiências do passado, nas várias oportunidades encarnatórias que nós já tivemos. Nós, ao longo do tempo, de acordo com as vivências, fomos construindo modelos internos, modelos que ficaram cristalizados em nosso subconsciente e que muitas das vezes se manifestam, se exteriorizam através do preconceito. E ele se manifesta nas mais variadas situações. Preconceito de raça, etnia, preconceito socioeconômico, preconceito de gênero, as mais variadas situações em que nos leva a tomar atitudes, muitas das vezes, desnecessárias ou infrutíferas, porque as discussões que suscitam essas posturas acabam não levando a nada. Porque aquilo que estabelecemos como padrão, como conceito, e ele deve ser seguido, não pode fugir, ele isenta a criatura que o experiencia, que o vivencia, ele experimenta e manifesta a intuição. E assim, nos vários setores da vida. Hoje, por exemplo, o mundo dita um padrão estético para o ser humano, que todos têm que ter aquela conformação física, aquela compleição física, alto, longilíneo, magro, os cabelos têm que estar arrumados de determinada forma, criando assim um padrão que é disseminado de forma que acaba que todos passam a aderir. E aquele que não adere acaba sendo visto como estando fora desse padrão, como uma pessoa que não vale a pena ser levada em consideração. O preconceito, meus irmãos, ele anula todo e qualquer sentimento de reciprocidade, de fraternidade, de solidariedade, porque ele estabelece como padrão algo que é específico para a vivência daquele espírito que se manifesta naquela roupagem física. Nós, nas últimas décadas do século passado, vimos muitas das vezes o preconceito, por exemplo, de gênero. Quem é mais inteligente? O homem ou a mulher? Quem é mais sensível? O homem ou a mulher? Ou, através das atitudes que nossos irmãos e irmãs vão tomando no campo profissional, por exemplo, determinada profissão, ela deve ser exercida exclusivamente pelas mulheres. Aquela outra deve ser exercida por homens. Esquecendo de que, por exemplo, os espíritos não têm sexo.
Na questão 201 e 202 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, quando pergunta se é melhor ou pior nascer sobre essa indumentária masculina ou feminina, essa ou aquela outra, os Espíritos respondem: isso não importa, o Espírito não tem forma. Quem precisa se expressar na forma masculina ou feminina é o corpo físico, porque, atendendo aí à questão da sobrevivência da espécie, da reprodução humana, ele vai adotar a vestimenta fisiológica que lhe compete naquele momento. E em determinadas situações, ele vai optar por este ou aquele modelo, porque precisamos vivenciar todas as experiências que todos os modelos disponíveis são capazes de nos fazer crescer, de nos fazer evoluir. Assim, vamos imaginar um espírito que em todas as suas encarnações ele reencarnou como homem. Ele só vai aprender, só vai ter experiências do aspecto masculino, que inclui a questão da força, localização espacial, uma certa brutalidade. E aquele outro espírito que reencarna só como mulher vai ser apenas sensível. É necessário que, num determinado momento, aquele espírito reencarne dentro da fisiologia masculina para aprender, para evoluir através do conhecimento, da sua vivência, das experiências que vai tendo, tudo o que precisa aprender no aspecto da psicologia masculina. Aquele outro, então ele vai precisar mesclar os conhecimentos junto à força, à agilidade, à sua condição de localização espacial, à sensibilidade. Então, características do elemento feminino. Assim como aquele que reencarna só como mulher, desenvolvendo exclusivamente a sensibilidade, enquanto espírito ele não vai ter aprendido a força, a localização geoespacial. E assim precisaremos reencarnar ora no elemento masculino, ora no elemento feminino, para que possamos apreender, compreender os mecanismos de funcionamento, os aspectos psicológicos dessas duas figuras tão necessárias ao nosso crescimento, à nossa evolução, ao nosso amadurecimento espiritual. Precisamos considerar também que um espírito que reencarna apenas, considerando o aspecto socioeconômico, apenas na abastança, rico, ele jamais vai aprender que deve ajudar os irmãos menos afortunados que passam fome, que passam necessidades. Aqueles que passam necessidade não vão aprender reencarnando como ricos, então que a riqueza ela é para ser distribuída a todos de forma equânime, de uma forma equilibrada, atendendo às necessidades dos dois mundos. O que nasce numa determinada etnia, se reencarnasse única e exclusivamente dentro daquela etnia, jamais aprenderia as dificuldades que outras etnias passam, vivenciam. Não seria capaz de desenvolver então a tolerância, o respeito, o sentimento de fraternidade, de solidariedade que brotam quando, compreendendo a situação adversa que o outro está submetido, coloca-se no seu lugar, criando aí a empatia, colocando-se no seu lugar e buscando alternativas para a saída daquele quadro difícil que experimenta. E assim, meus irmãos, nós vamos encontrar inúmeros exemplos, inúmeras situações em que percebemos que o preconceito faz parte de nossas vidas, caracterizando assim a nossa condição ainda de espíritos que necessitamos vivenciar experiências dolorosas
para compreender o real sentido da vida no amplo aspecto dessa mesma vida. Na questão 799 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec então pergunta como o Espiritismo pode contribuir para o progresso da humanidade. Os Espíritos são claros, eles respondem que destruindo o materialismo, as ideologias que atrelam única e exclusivamente como necessidade daqueles que experienciam a vivência humana, que essa experiência materialista, ela precisa ser quebrada, porque quando nós cuidamos apenas do aspecto material, descuidamos do elemento espiritual, dessa característica tão nossa, seres humanos, que nos eleva rumo à grandeza do Pai, que nos permite, então, quebrar modelos pré-estabelecidos, muitas das vezes por nós, através das nossas vivências do passado. Nós vamos perceber que esse movimento, os conceitos que a doutrina espírita nos traz, que nos dá a respeito da reencarnação, em que ora reencarnamos num ponto, ora reencarnamos no outro, num determinado vestimenta física, masculina ou feminina, numa determinada condição social, econômica, todas essas experiências enriquecem o espírito, habilitando-o a caminhar em mundos mais evoluídos, onde imperam o amor, a fraternidade. O grande exemplo que temos à nossa disposição é aquele que os Espíritos nos apresentam como guia e modelo da humanidade, Jesus. Em toda a sua trajetória, através dos relatos que encontramos nos escritos evangelistas, nós vamos encontrar várias situações em que Jesus não compactuava com o preconceito. Naquela célebre cena onde Jesus, atravessando o deserto com sede, aproxima-se de um poço e ali está a mulher samaritana. E Jesus pede-lhe um pouco de água que mitigue a sede, o incômodo que a sede provoca no corpo. E a mulher se assusta, porque um judeu pedindo ajuda, pedindo água a um samaritano, era impensável. Eram povos, eram sociedades que não admitiam uma a outra. Os judeus rechaçavam completamente os samaritanos. Eram tidos como hereges, porque não seguiam o seu padrão de comportamento. Mas Jesus ali diz que isso não tinha importância, que precisaria conhecer o dom de Deus. E o dom de Deus reconhece todos nós como irmãos, desfazendo assim o preconceito de raça ali, de etnia, de comunidade. Numa outra passagem, ele percebendo Zaqueu, buscando aproximar-se da sua figura, ele diz: Zaqueu, desce dessa árvore, vai à frente e prepara um jantar para que possa pousar na sua casa. E a comunidade ali em volta começa a murmurar: olha, mas ele está se aproximando de pessoas de má vida, porque Zaqueu, como cobrador de impostos que era, ele era considerado uma pessoa de má vida, que trazia dores e infortúnios à sociedade. Mas Jesus, não atendendo a essa expectativa popular, se propõe a fazer uma refeição, a pousar na casa de Zaqueu, mostrando que a condição social não importa. Até porque a partir daquele momento, depois que Zaqueu se apropria, se torna conhecedor da mensagem de Jesus, ele se modifica. Então, em várias passagens, nós vamos encontrar Jesus com a sua postura equilibrada de amor, desfazendo todo e qualquer vestígio de preconceito. No momento lá, um outro exemplo que é clássico, no momento da mulher que é pega em adultério,
chamada pelo cuidado popular, ele é imposto ali o apedrejamento, como se apenas o elemento feminino tivesse responsabilidade. E o Espírito Emmanuel, no livro Pão Nosso, em uma de suas mensagens, ele faz uma pergunta: onde estava o elemento masculino que ajudava no adultério? Porque numa situação dessa, não existe o erro apenas do elemento feminino. Precisava de um parceiro. E onde estava esse elemento que não foi trazido ali pelo cuidado popular? Mostrando que o preconceito sobre o elemento feminino era muito grande. Era a única responsável por aquela situação. E que era passível, então, de apedrejamento. E quando pergunta Jesus o que decisão tomar, ele diz: atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecados, demonstrando que todos nós erramos, todos nós estamos passíveis de cometer falhas e que todos nós precisamos aprender a respeitar o momento, o estágio evolutivo em que nossos irmãos se encontram. Todas essas reflexões, à luz da doutrina espírita, ressuscitando a mensagem de Jesus, nos convidando à vivência dos seus ensinos, nos faz perceber que o preconceito, seja ele de que for, de ideologias de materialistas, ideologias de gênero, social, econômico, nada disso importa. O que importa é a conquista da implantação do reino de Deus dentro de cada um de nós, na vivência plena do amor, da solidariedade, da fraternidade. Então, meus irmãos, refletindo sempre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, encontraremos o roteiro certo para atingirmos os nossos objetivos reencarnatórios, que é sairmos dessa oportunidade encarnatória melhores do que o que entramos, contando sempre com a bondade de Jesus, de seus mensageiros, seus prepostos, que estão sempre a nos auxiliar, nos influenciar através do pensamento, a tomada de boas atitudes, que possamos, elevando sempre o pensamento alto, rogando a Jesus a sua intercessão ante as circunstâncias mais variadas de nossa vida, contando sempre com Ele a nos guiar. Que Jesus nos abençoe.